Olá pessoal, no vídeo de hoje da série Tudo sobre Ansiedade nós vamos falar de um tema importantíssimo e muito atual, que são os principais inimigos da prosperidade, que são a autossabotagem e a procrastinação. Vamos começar pela autossabotagem. Como podemos definir o que é autossabotagem? A autossabotagem pode ser definida quando, de forma consciente ou inconsciente, criamos obstáculo, barreiras para atingirmos os nossos objetivos. E são pensamentos, são crenças limitantes que vão nos travando, vão nos impedindo de caminhar, de ir em busca de nosso propósito de vida. E, como diz o filósofo Sêneca, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muito importante a gente saber, quando estamos nos sabotando, onde que está o nosso foco, onde está o seu foco, onde está o foco do seu pensamento, o seu foco de metas. Na verdade, nós sabemos que a maioria das pessoas sabem o que precisam fazer, porém, colocar obstáculos, colocar medo, colocar insegurança é o que impede de ir além. Temos muito também nesses casos avaliar o nosso passado. Quando eu disse que vem de sentimentos, de situações inconscientes, podem estar relacionados, a autossabotagem pode estar relacionada com a nossa história de vida, com a nossa infância, com traumas, a estrutura familiar que a gente foi criado, com a nossa autoestima, como que nós ouvimos quando crianças, ouvir falar de nós, e essas crenças foram sendo criadas até a formação da personalidade, da nossa personalidade, e isso foi nos impedindo de ir além. E como a autossabotagem ela é muito ligada à procrastinação, nós devemos ficar atentos se estamos procrastinando, porque procrastinando também nós vamos levar a nossa vida a um verdadeiro mar de problemas. E vou passar para vocês agora alguns sinais de que você pode estar se sabotando. O primeiro deles, se você sempre vê o lado negativo das coisas. A pessoa que se sabota, ela tende a ver o lado negativo das coisas para tentar justificar o seu fracasso. Culpar as pessoas pelo seu fracasso. Esse é um outro mecanismo de quem se sabota. Estou assim por causa de fulano. Estou assim por causa do meu chefe, por causa do meu namorado. E você começa a criar um mecanismo de não enfrentar as coisas justificando em cima dos outros. Medo constante de errar. Como as pessoas que se sabotam têm muito medo do fracasso, elas têm esse medo constante de errar e isso faz com que prejudique e você entre num ciclo vicioso da autossabotagem. Adiar tarefas importantes é outra característica da autossabotagem. Como a pessoa ainda não consegue ter metas definidas, como ela não consegue se organizar e ela vai sempre se rebaixando diante das coisas, sempre se diminuindo, se sentindo incapaz, ela começa a adiar as tarefas. E esse adiar as tarefas, vamos falar mais adiante, que tem a ver com a procrastinação. Já a procrastinação, ela pode ser definida como hábito de adiar ou postergar uma tarefa ou um conjunto de tarefas. O adiamento entra em um conflito com os nossos próprios interesses. Então vocês verem a ligação entre a autossabotagem e a procrastinação. Na procrastinação você adia aquela tarefa e muitas das vezes aquela tarefa ela é importante para a sua vida, é importante para o seu dia a dia, para o seu propósito de vida, para as suas relações pessoais, profissionais, e de uma forma você começa a adiar essas tarefas. Primeiro que tem que ser dito da procrastinação, por que a gente procrastina, Por que a procrastinação faz parte da nossa vida? E o que leva as pessoas a procrastinar? A primeira coisa a ser vista, ser falada, é que a procrastinação é um hábito
E esse hábito, ele já se tornou enraizado na pessoa, pela sua história de vida, pelos seus mecanismos de autossabotagem, pela sua característica de personalidade, e isso vai se tornando um hábito, e depois que se tornou um hábito, vira uma coisa frequente na vida. Uma outra situação que leva as pessoas a procrastinar é o medo do fracasso, assim como na autossabotagem. Outra coisa da procrastinação, outra situação que leva as pessoas a procrastinarem, o medo da mudança. As pessoas têm medo de mudança, o ser humano tem medo de mudança, porque ele tem medo das incertezas, ele tem medo de adversidades, isso é natural do cérebro humano. Então o medo de mudança também leva a pessoa a procrastinar mais. Outra situação é a indecisão. Pessoas indecisas costumam procrastinar, porque a indecisão está ligada à insegurança, algumas vezes a baixa autoestima, uma dificuldade de assumir as rédeas da própria vida. E pessoas que são muito indecisas, se elas não vigiarem, elas acabam sendo conduzidas pelas outras pessoas. As outras pessoas acabam tomando a decisão por nós e nós vamos perdendo a rédea das nossas vidas. Uma outra coisa que leva a gente a procrastinar, enfrentar tarefas chatas ou longas. Pessoas que têm uma característica de personalidade de não querer enfrentar coisas difíceis, coisas que vão demandar muito tempo, coisas demoradas. Isso leva a pessoa, é uma característica e acaba levando a gente a procrastinar. Ficar atento a esses sinais. E como agir diante da autossabotagem e da procrastinação? Primeiro passo é aceitar que você está no mecanismo de autossabotagem e de procrastinação. E como foi dito que a procrastinação e a autossabotagem vai se tornando um hábito, é importante detectar, fazer um mapeamento dos seus hábitos, do seu dia a dia e ver os principais mecanismos, pensamentos e situações que estão levando você a autossabotar-se e também a procrastinar. Pegue um papel, uma caneta, faça uma lista e anote todas essas situações. Identifique dentro dessas situações quais hábitos ruins estão presentes nelas. E tem que se instituir um plano de mudança de maus hábitos por substituição de bons hábitos. Assuma o protagonismo da sua vida. É essencial assumir a nossa vida através de um alto grau de autorresponsabilidade para vencermos a procrastinação e a autossabotagem. Assumir os próprios erros, ter uma rotina, ter foco, ter persistência e principalmente ter constância nos seus hábitos de vida. Trazer para a sua vida bons hábitos e eliminar os maus hábitos. Uma outra dica: comece com pequenas mudanças. Introduza na sua vida micro hábitos, através dos micro hábitos, mas bons, né, relacionados ao lado bom, e esses micro hábitos geram micro mudanças e a soma das micro mudanças é que vão trazer resultados excelentes para a sua vida. Uma dica muito boa também, quando você estiver diante de uma tarefa em que você não gosta, em que você vai se sabotando, vai procrastinando, aquelas tarefas longas, né, aquela dificuldade de estabelecer uma rotina, divida essa tarefa em pequenas tarefas e após o término de cada pequena tarefa, coloque uma recompensa, já que é uma dinâmica do ser humano, uma dinâmica do hábito é a gente buscar recompensa, para que você não fique muito tempo diante de uma tarefa esperando uma recompensa longa, fatie essa tarefa longa em pequenas tarefas e coloque intercalado pequenas recompensas. E por último, pessoal, não há como fugir do autoconhecimento. Mergulhe no autoconhecimento para identificar as situações que eu disse lá no início do vídeo, as situações inconscientes, as situações familiares, possíveis traumas ou outras crenças limitantes. Trabalhe isso no autoconhecimento para que você vença
de vez esses dois inimigos da prosperidade. Espero vocês no próximo vídeo e um forte abraço.